Pessoal, voltando agora para as eleições municipais, eu quero trazer aqui que a pesquisa do Datafolha divulgada hoje sobre a disputa pela prefeitura em São Paulo mostrou que o candidato Ricardo Nunes tem 49% das intenções de voto, enquanto Boulos tem 35% das intenções. Margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. E em relação à pesquisa divulgada anteriormente, Nunes oscilou 2 pontos para baixo. Então ele estava com 51 e caiu para 49, e Boulos 2 pontos para cima, tinha 33 e foi para 35. Então, Fábio Piperno, a gente percebe que a diferença de 19% caiu nesse momento para 15%. De que maneira que isso pode indicar o cenário que está se avizinhando aí para esse segundo turno no domingo, hein? Mas se a gente transformar isso em votos válidos, a diferença é até maior. Na Exatamente. verdade, 2 pesquisas atrás, o placar estava em 55-31. De lá para cá, então, o prefeito caiu 6, o Boulos subiu 2. É óbvio que ele tem que tirar uma montanha, mas por enquanto ele tirou só uns montinhos de terra, se ele quiser de fato equilibrar essa disputa. Eu não vejo, do ponto de vista da normalidade, nenhum fator que possa, de alguma forma, comprometer uma vitória que parece muito próxima do prefeito Ricardo Nunes. A não ser, e já disse isso aqui algumas vezes, algo que parece uma maluquice, mas também já tratei de outras 2 possibilidades que lá atrás pareciam loucuras e que acabaram se confirmando, a não ser de algum envolvimento do Pablo Marçal. O que o Pablo Marçal andou fazendo ontem, né? Propôs aí uma tal de sabatina com o Boulos e o prefeito Ricardo Nunes. O prefeito não teria respondido, o Boulos já teria concordado. Eu não sei se de fato isso vai acabar de fato ocorrendo. Mas veja, do ponto de vista estratégico, é muito melhor para o Pablo Marçal que o Boulos vença. Agora, ele não pode, de forma alguma, manifestar apoio, porque o eleitorado dele é basicamente um eleitorado bolsonarista e mais os jovens aí que foram atraídos por as promessas de empreendedorismo, enfim, de prosperidade, essa coisa toda. Agora, essa tal dessa sabatina seria uma forma dele tentar dar um impulso ao Boulos sem se comprometer com ele. Eu acho que é algo assim, do ponto de vista do futuro do Pablo Marçal, algo esperto, sagaz. Mas não sei também se vai ser suficiente. Pois é, gente, reforçando aqui para vocês, Nunes tem 49%, Boulos tem 35%. A diferença de Nunes para Boulos em relação à última pesquisa caiu de 18 para 14 pontos percentuais. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia a maneira como os candidatos vão lidar com as estratégias finais para o domingo, diante desses resultados também que vão saindo assim, mais próximos do segundo turno? Eu tenho informações aqui de que há um esforço total do PT, do PSOL e dos aliados de fazer uma grande onda. Uma eleição, uma campanha eleitoral, ela é feita de ondas, né? Para convencer o eleitor, não perder votos na base e ganhar votos indecisos e também do adversário, se possível. Então, há um esforço total, Boulos está trabalhando muito e o Ricardo Nunes ficou meio assim, vamos dizer, preso a essa diferença que ainda é muito grande, né? E as pesquisas têm demonstrado que estão acertando. Então, esta pode ser, ou deve ser, a realidade da disputa. Está muito perto. Não dá mais para fazer grandes movimentações, não dá mais para criar grandes momentos, ou seja, as cartas já estão praticamente seladas e lacradas, né? Dificilmente haverá a criação de uma onda, mas de qualquer maneira pode ser uma acomodação ali das pesquisas eleitorais. Há um favorito que é o Ricardo Nunes. E você, Sagre, como é que avalia? Eu não sei se é favorito mesmo, mas tem uma rejeição muito grande de Boulos. O presidente Lula ia dar um reforço no final de semana, confirmou que não virá, não vai participar. E aí pode ser interpretado como uma questão vinculada à saúde do presidente ou soltou a mão dizendo não temos mais nada para fazer e eu não quero vincular o meu nome com uma derrota eleitoral de uma pessoa que sequer é do meu partido. Se bem que tem, claro, a Marta Suplicy como vice na chapa. Mas essa situação do Marçal oferecendo a Boulos e a Nunes, ele fez, logicamente, o convite para os dois. O Boulos aceitando, ele pode tentar
puxar um pouco desses eleitores que eram jovens, do Marçal, de periferia do Marçal, para tentar recuperar um pouco de votos que hoje não tem. A dúvida é se isso tira de Nunes ou apenas soma na quantidade de votos que poderia ter o Boulos somente. Como você avalia, Gani, essas diferenças que agora começam a diminuir nessa última pesquisa? E isso é natural também diante da intensificação da campanha de ambos os candidatos, principalmente do Guilherme Boulos? Exatamente, até porque o Guilherme Boulos foi mais para o ataque, né, nesses últimos dias. Embora ele esteja no segundo turno, eu vejo que o Guilherme Boulos cometeu alguns erros durante essa campanha, erros dos quais ele mesmo reconhece. Um afastamento da base. Eu lembro daquele discurso do Mano Brown fazendo uma autocrítica à esquerda, ao PT, dizendo, não entendeu, volta para a base. O Guilherme Boulos reconheceu esses dias uma falta de comunicação com a população mais pobre. E talvez aqui, algo que o Piperno chama muita atenção, que foi o subutilizamento da Marta durante esta campanha. Então, Guilherme Boulos ficou muito mais preocupado em cantar o hino nacional com a linguagem neutra do que comunicar com a população pobre da cidade de São Paulo, que precisa de saneamento, que precisa de educação, que precisa de saúde. Eu vejo que nessa reta final ele percebe esse diagnóstico, tenta mudar a estratégia, mas é tarde demais. Ricardo Nunes é o franco favorito. Que foi, Segré? Eu acho que o Boulos está subestimando o eleitor, Evandro, porque, entre outras coisas, quando você pega o estatuto do PSOL, ele menciona ir contra o capitalismo. É claro, vou contra o capitalismo. Sin embargo, na campanha do Boulos, receberam dinheiro do setor privado. Então, tem uma contraposição aí, uma contrapartida errada. Ou seja, se eu defendo isso, não deveria, por uma questão de valores, aceitar daquele que estou conspirando para que ele não exista ou para que ele não tenha a importância que tenha. E, por último, o Boulos passou 3 dias dizendo que ia fazer uma acusação muito forte contra Nunes, estilo Marçal. Até agora isso não apareceu. Vamos ver se aparece, mas ouvíamos o Murilo também, que se não for rápido, não tem o efeito para a eleição. Não sei. Agora, Piperno, a propaganda eleitoral termina hoje, né? De que maneira que os candidatos devem se comportar, então, sem esse que é um dos principais artifícios, e foi um dos principais artifícios para a campanha de Nunes, né? Essa tradição se mostrou como algo muito importante e relevante para ele conseguir uns números a mais, além, claro, da campanha de toda a coligação por meio dos candidatos a vereador no primeiro turno. Segundo turno, essa situação já muda um pouquinho. Aí que tá, Evandro, é muito difícil hoje a gente dimensionar o impacto da campanha na TV. É óbvio que é melhor ter do que não ter, né? Muito melhor você ter mais uma vitrine para expor a tua imagem do que, obviamente, não ter. Agora, há muitos fatores que compõem aí o êxito até aqui da campanha do prefeito, inclusive a participação muito intensa do governador. A gente não pode esquecer que ele entrou raspando a trave. Imagina se o governo... Será que o governador Tarcísio não acrescentou pelo menos 1,5%, né, ao que ele teve? Ele mesmo reconhece isso, né? Então, você tira 1,5% do que ele teve, estaria fora do segundo turno. Então, assim, eu acho que tudo vai somando. E, principalmente, a linguagem para lidar com novos públicos. O Boulos tomou consciência disso agora, demorou. Então, assim, como é que a esquerda, por exemplo, vai conversar com os trabalhadores de aplicativos? Essa é uma realidade que ela vai ter que encarar. Não adianta oferecer aquele cardápio que os antigos sindicalistas ofereciam aos trabalhadores.